Olá, boa noite. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria nessa noite deixar uma palavra. Já vai dar meia-noite. São exatamente 11 horas e 57 minutos. Eu queria falar um pouco para você da palavra de Deus que está nessa madrugada nos assistindo, que é seu irmão Giliardo Melo. E eu queria ler com você Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 8, onde a palavra do Senhor diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: Vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem. E saiu outro cavalo vermelho. O seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem. Então vi, eis um cavalo preto. O seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquei o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, Vem. Olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, e estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Boa noite a você que está me assistindo nesse momento. Melhor, bom dia, 0 hora agora. Eu queria falar um pouco para você sobre esse texto. Apocalipse capítulo 6 vai falar da abertura dos 7 selos. Os 5 primeiros capítulos de Apocalipse, ele vai apresentar Cristo no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E vai apresentar Cristo fazendo o quê? Sondando, corrigindo, exortando e ao mesmo tempo encorajando a igreja dele a se manter fiel. As 7 cartas revelam o que a igreja aparenta ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, nós vemos o Deus Criador no trono, como Cordeiro, o Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos o Cordeiro no capítulo 5 com o livro da história nas mãos. Isso quer dizer que a história está nas mãos de Jesus. E os capítulos que seguem a partir do 6 apresenta
quadros de sofrimentos da igreja. A partir do capítulo 6, nós vamos ver a igreja sofrendo. Quadro de sofrimento da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos dela, sobre os inimigos da igreja, e o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo. Então, esse tempo, a Bíblia vai chamar do tempo de dores e partos, o princípio das dores. Esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus. Então, como eu disse, o capítulo 6 vai falar da abertura dos 7 selos. Os 7 selos, ele descreve movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira, desde a ascensão de Cristo, quando Cristo foi levado aos céus, ao seu regresso glorioso, a sua volta. Então esses selos representam os acontecimentos que vêm desde quando Cristo subiu aos céus e de quando ele voltar na sua segunda vinda. Então são visões de paz, são visões de guerra, de morte, de fome, de perseguição à igreja, de perseguição à igreja, do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Então, à medida que os selos eles são abertos no céu, não só na terra, no céu, os efeitos tremendos acontecem na terra. Então, de acordo com como Deus vai abrindo os selos, os efeitos eles acontecem aqui na terra. O céu é quem comanda a terra. Jesus, ele abre os selos e ele está encarregado de todo o programa, de tudo que vai acontecer na terra, porque a história está nas suas mãos. Nós, nos primeiros 4 selos, nós vemos a ira de Deus misturada com a graça. A ira de Deus. Mas a partir do 6º selo, há o derramamento da ira de Deus sem mistura, né? A ira de Deus no dia do juízo. E nessa noite, eu quero, nessa madrugada, nesse dia já é 12 horas e 5 minutos, eu quero falar com você que está me assistindo, que vai me assistir depois, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia no mundo. Todo mundo apavorado. Não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade, em Araripina, tem muita gente apavorado. E agora descobriram um caso aqui. E aí, mais pavor vai vir sobre o povo. Mas nós vamos ver sobre esses cavaleiros. O que tem a ver o cavaleiro com o coronavírus? Os 4 cavaleiros. Nós vamos aprender algumas lições nessa noite. Quero falar sobre esses cavaleiros. Primeiro cavaleiro. Cavalo branco. O cavalo branco é uma figura do Cristo vencedor e também a figura do Evangelho. Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 a 3, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, eis um cavalo branco, olha só, cavalo branco, o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, presta atenção, coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem. Então, o cavalo branco aqui é uma figura do Cristo vencedor e também do Evangelho. Existem várias interpretações, eu vou falar 2 nessa noite só. A primeira interpretação é que o cavalo branco, ele representa a pregação do Evangelho em dimensão universal.
Então existe uma interpretação de que o cavalo branco representa o Evangelho. Mesmo em meio a terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho de todas as nações. Apocalipse 24, ou melhor, Mateus 24, 14. Então, a primeira interpretação é que o cavalo branco representa o Evangelho. A segunda é que o cavalo branco é uma figura do Cristo vencedor. Eu acredito nas duas. Porque branco, coroa, saiu vencendo para vencer, são palavras que só podem ser aplicadas a Cristo. Então Cristo veio e o Evangelho está sendo pregado. Essas duas interpretações são as mais coerentes e é a que eu creio. Minha irmã Elisane, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, está assistindo. Então, o cavalo branco representa Cristo e também representa o Evangelho. Por que branco só pode ser representado por Cristo? No Apocalipse você vai encontrar várias passagens. Nós podemos ver em Apocalipse 1,14, nós vemos os cabelos brancos. Em Apocalipse 2,17 nós vamos ver a pedrinha branca. Também nós vamos ver também roupas brancas em Apocalipse 3, versículo 4 e 5. Nós vamos encontrar nuvem branca em Apocalipse 14, 14. Nós vamos encontrar cavalos brancos aqui no Apocalipse 6 e também em Apocalipse 19, versículo 11 a 14. Nós vamos ver o trono branco em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então, branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo. Para o diabo a gente usa vermelho, mas branco representa Cristo. Então esse primeiro selo que é aberto não traz nenhuma maldição. Então esse primeiro cavalo ele não traz nenhuma maldição sobre a terra. É Cristo que vem para trazer salvação ao homem, a cada um de nós. É Cristo que vem para trazer salvação e também pregar o Evangelho. Ele é o próprio Evangelho e hoje nós estamos pregando. Então o primeiro cavaleiro representa o Evangelho e também o Cristo vencedor. Amém? Segundo cavalo, cavalo vermelho. O cavalo vermelho é uma figura da perseguição religiosa e da guerra. Vamos ler o versículo 4 de Apocalipse capítulo 6, que diz assim: E saiu outro cavalo vermelho. O seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Então, o cavalo vermelho, ele representa a perseguição religiosa e da guerra. É isso que representa. Esse cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. O futuro será um período de guerras, de rumores, de conflitos, de perseguição e de morte. É isso que a gente está vivendo. Estava assistindo agora há pouco vídeos de perseguição aos cristãos na China. Perseguição pelos judeus, nós já vimos. Perseguição pelos romanos, na Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma, na França, na Inglaterra. Nós já vimos quantas perseguições. Perseguições pelo nazismo, fascismo, comunismo, perseguições atuais, onde muitos cristãos eles são mortos, decapitados, degolados. Eles sofrem. Então o maior número de mártires da história aconteceram no século XX. Muitos cristãos estão passando por esse cavalo vermelho, perseguição. A ideia da perseguição religiosa é fortalecida pela abertura do 5º selo. Ali são vistas as almas dos mártires
que tombaram pelo testemunho da verdade. Quantos irmãos nossos já morreram, foram por causa do Evangelho? Tem até um hino que diz assim: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Então nós temos esse hino. Esse cavaleiro vermelho tinha uma grande espada. Essa espada, ela é uma espada, é uma mancheira, é um cutelo, é algo sacrificador. Onde Cristo chega, chega também as perseguições aos que são de Cristo. Estava chegando agora aqui em casa e alguém falou assim: tem um caso de pandemia aqui agora. E é um pastor. Esse pastor estava fazendo reunião, não sei o quê. Pessoas vão ver aqui agora. Vão começar a criticar os crentes. Porque o primeiro caso de coronavírus aqui, agora dizendo, foi um pastor, não daqui de Araripina, mas que estava aqui em Araripina. Imagine só. As pessoas vão começar a criticar os crentes. Então aonde Cristo chega, chega também a perseguição. Se você é de Cristo, você vai ser perseguido, irmão. Nós vamos encontrar várias pessoas sendo perseguidas na Bíblia. Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e perseguirem, mentindo todo mal disseram contra vós. Em Lucas capítulo 21, versículo 2: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregarão às sinagogas, nos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Esse cavaleiro vermelho representa a perseguição. Quantas pessoas, nós podemos falar de Estevão, que foi perseguido, Estevão que foi apedrejado, Paulo que foi perseguido, ele perseguia Cristo, depois passou a ser perseguido. Policarpo foi morto, era o pastor de uma das igrejas da Ásia. Perpétua, Felicidade, quantas pessoas foram trucidadas? A Inquisição matou muitos cristãos, isso é o cavalo vermelho. Na noite de São Bartolomeu, na Rússia, muitas pessoas morreram. Coreia do Norte, um país fechado, onde Kyushu ali, ele não tem como. Se alguém disser que é cristão, morre na hora. A China, aonde nasceu ali o vírus, o coronavírus. A China é um país que persegue os cristãos, que mata os cristãos, que queima as igrejas, que destrói as igrejas. Nós temos visto isso. Isso é o cavaleiro vermelho. Os países islâmicos, eles destroem, eles matam cristãos. A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros, diz a palavra aqui. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz, que é Jesus, está sendo rejeitado. Muitos de nós estamos rejeitando o príncipe da paz. Há perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Os homens pedem paz, buscam paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras, elas têm matado muitas pessoas. As guerras estão aumentando o número a cada dia. As duas primeiras guerras mundiais, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Primeira Guerra foi 30 milhões de pessoas. Segunda Guerra, 60 milhões de pessoas morreram. Guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, de interesses econômicos. No fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. As guerras,
Elas têm inundado o mundo. Então esse cavalo vermelho é um agente do dragão. É um agente de Satanás. Vermelho, que é o assistente, que é um assassino desde o princípio. Apocalipse capítulo 12 vai assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Nas cabeças, 7 diademas. Então esse cavalo vermelho é um agente de Satanás. O diabo está agindo também. A terra está bêbada do sangue cambaleando pela guerra. Quantas pessoas já morreram? Homens se tornaram loucos. Feras bestiais. Atrocidades malignas têm acontecido. Então esse cavalo vermelho representa as perseguições religiosas e as guerras que têm acontecido, que vai acontecer. Terceiro cavalo, cavalo preto. O cavalo preto é uma figura da pobreza, da escassez e da fome. Veja comigo o que diz o versículo 5 a 7. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis o cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4 seres viventes dizendo: vem. Nós vamos agora para o terceiro cavaleiro. Cavaleiro preto é uma figura da pobreza, da escassez e da fome. Representa isso. Fome e guerra andam juntos. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver livremente comércio nem negócio. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Há trigo, mas o preço está muito alto. Agora mesmo, nesse tempo de epidemia, muitas pessoas estão vendendo as coisas mais caras. Um homem precisa trabalhar o dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. Normalmente ele compraria 12 litros pelo mesmo preço. Então esse cavalo fala do empobrecimento da população. Um empobrecimento. O cavalo preto fala do empobrecimento, da fome. Só pode alimentar a família com cevadas, cereal, quem era dado aos animais. O racionamento leva o homem a gastar tudo que ganha para se alimentar. Essa pobreza é proveniente dos crentes não fazerem concessões. No final dos tempos, os crentes têm que ser fiel. E por ser fiel, eles vão sofrer fomes. Não aceite a marca da besta. Por isso, não pode comer, melhor comprar ou vender. Por não aceitar a marca da besta. Porque Apocalipse capítulo 13, versículo 17 vai falar: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Não se corrompe. Os crentes, por não se corromperem, eles vão sofrer fome. Ao contrário, preferir sofrimento até a morte para não apostatar da verdadeira fé. Então a pobreza, esse cavalo preto representa a pobreza e a escassez. A pobreza não atinge a todos, o texto diz. O azeite e o vinho, produtos que descrevem a vida regalada, não era danificada. Os ricos sempre sabem garantir o seu luxo, enquanto a população pobre sofre.
Estamos agora na epidemia do coronavírus. Daqui a pouco pode faltar comida na mesa. Eu acredito que na mesa de algumas pessoas não tem. Mas tem gente que tem. Os ricos têm. No mesmo mundo que reina a fome, reina também a esbanjamento de luxo, a desigualdade social. É isso que a gente está vendo. Então esse cavalo preto representa a fome, a escassez, a pobreza, a exploração. É isso que a gente está vendo. Mas nós temos o quarto cavaleiro, o cavaleiro do Apocalipse. O cavalo amarelo. Que representa o cavalo amarelo? É uma figura da morte. Olhe comigo o versículo 7 e 8 de Apocalipse capítulo 6. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, olhei, eis o cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortalidade, por meio das feras da terra. Olha só. A figura da morte e do inferno são presentes aqui. É uma realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do corpo. Então a morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Quero que você entenda isso. As pessoas que vão morrer, talvez por causa do coronavírus, elas não vão morrer porque Deus está cochilando. Não. A morte e o inferno e o Hades, a morte e o Hades não podem fazer o que querem. Só atuam sob a permissão divina. Seu ciclo de ação é limitado, seu território é definido. A quarta parte, nada mais. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6 que a quarta parte da terra vai ser morta. A morte usa 4 instrumentos para sacrificar as suas vítimas. Primeiro instrumento, a espada. A espada aqui é uma espada comprida, usada na guerra. A espada aqui trata-se da morte provocada pela guerra, que eu já falei. Pessoas. Segundo instrumento que ela usa, a fome. A fome é o subproduto da guerra. Cidades sitiadas, falta de transportes com alimento. Nós estamos vivendo esse tempo. Tem pessoas que estão passando fome nesse mundo aí afora. Isso é o cavalo amarelo. A segunda arma que ele usa é a pestilência ou a mortandade. E aí nós chegamos agora no coronavírus, Covid-19. Quantas pessoas morreram na China? Quantas pessoas morreram na Itália? Eu não vou nem dizer o número para você não se assustar. Quantas pessoas já morreram no Brasil? Quantas pessoas ainda vão morrer? Isso é o cavalo amarelo. É a palavra de Deus se cumprindo. Pessoas vão ser mortas. A quarta parte da terra. Pela pestilência. Pela mortandade. As pragas. As pestilências crescem com a pobreza, a fome e a guerra. É isso que nós estamos vendo nos últimos dias. É a palavra se cumprindo. Essa é a arma que nós temos usado. Essa é uma arma que tem sido usada. Então, nós vemos isso. A fome, as pestilências, as epidemias.
O mundo está experimentando um grande pânico. Cidades pararam, o comércio parou, os aeroportos pararam, fronteiras, pessoas estão dentro de casas, álcool gel está quase acabando, as máscaras estão se indo, as pragas. O Senhor Jesus falou em Lucas 21, haverá terremotos e fomes, epidemias. Isso está acontecendo. Então nós vemos isso. O que é isso? Isso é o cavaleiro amarelo. O cavalo amarelo representa morte. Representa morte. Quantas pessoas? E a Bíblia é bem clara, irmãos. A quarta parte. Pestilência. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão assistindo. A minha irmã Elisânia está aí longe, né, irmã? A minha irmã Elizabeth, Josiane Santos, Conceição Lacerda, Deus abençoe. Adailto José Lopes, Adailto Lopes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão assistindo. Ademário, Maria Helena. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Então, guarde essa palavra no coração. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão se cumprindo. Esses cavaleiros, eles começaram a trabalhar desde a ascensão de Cristo. O primeiro cavalo é Cristo, cavalo branco, Cristo, o Evangelho. O segundo cavaleiro, vermelho, uma figura da perseguição religiosa e das guerras. Isso tem acontecido e vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. E nós vemos o cavalo preto, uma figura da pobreza, da escassez, da fome. E nós vemos também o cavalo amarelo, uma figura da morte. É isso que está acontecendo. E eu queria convidar você que está me assistindo para a gente orar junto. Orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, orar pela igreja, orar pelas nossas vidas. Esse é um tempo de arrependimento, irmão. Esse é o tempo da gente olhar para as nossas vidas e se voltar. Como diz lá em Apocalipse capítulo 2, lembra-te, pois, de onde caíste e volta. Volta à prática das primeiras obras. Jesus Cristo, ele breve voltará. Tudo isso que está acontecendo no mundo, as pessoas ficam falando assim, eu não estou com um pingo de medo. Estou sendo sincero para você que está me assistindo. Por quê? Em primeiro lugar, eu sei que a palavra se cumpriu. Segundo, eu sei que meu Deus está no controle. E nada foge do controle dele. E terceiro, se for para morrer, eu digo como Paulo, morrer é lucro. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos viver, vamos se preparar, vamos nos arrepender, nos voltar. Nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas, nos voltar para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e vamos orar nessa noite. Senhor meu Deus, meu eterno, soberano Pai, nessa madrugada, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor Jesus, ó Pai. Quero orar pela minha casa em primeiro lugar. Apresento a minha esposa, as minhas filhas Jamília e Giliane nas tuas mãos. Que o Senhor cubra a minha vida, as nossas vidas com a tua misericórdia, com a tua graça. E nos livre, ó Pai, de acordo com o teu propósito, ó Pai. Que o teu propósito se cumpra nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja cuidando da tua igreja.
Pai amado, eu oro pelos meus irmãos que estão assistindo aqui, as minhas irmãs, Elizabeth, Elisânia, Josiane, Conceição, Adailton. Deus, que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas pessoas. Ademário, que está assistindo, Pai. E para aquelas pessoas que depois vão assistir esta live, meu Deus. Que o Senhor esteja tendo misericórdia de cada um de nós, Pai. Apresentamos nas tuas mãos pessoas que nesse momento talvez esteja com tanto pânico, Pai. Talvez que não consiga se alimentar, talvez não consiga comer, talvez esteja apavorado, não consiga dormir. Deus, tem misericórdia, desperta-nos para nós entendermos que é a tua palavra se cumprindo, meu Pai. Deus, eu quero te pedir nesta madrugada, estenda as tuas mãos sobre a nação brasileira, estenda as tuas mãos sobre esse mundo e desperta a tua igreja, que nós possamos entender que é a tua palavra que está se cumprindo, que nós possamos se voltar para o Senhor enquanto se pode achar, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus, que somos pecadores, que somos falhos, que muitas vezes estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, meu Pai. Mas louvado e exaltado seja o teu nome, que o Senhor está nesta noite despertando nesse mundo. Pai, louvado seja o teu nome pelo coronavírus, porque eu sei que há um propósito de Deus, Pai. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, Pai. Se nós temos que te amar, Jesus, nos ensina a nós te amarmos, porque tudo coopera para o bem. Até esse mal que está no mundo é para mostrar para a gente que a gente não é nada. Quantas pessoas estavam presas ao dinheiro, quantas pessoas estavam presas ao luxo, quantas pessoas gastavam o seu dinheiro naquilo que não era pão, e agora estão vendo que o dinheiro não sustenta ele. Quem nos sustenta é a tua presença, quem nos sustenta é o teu Espírito Santo, quem nos sustenta é a tua palavra, meu Deus. Pai amado, nós iremos viver os últimos dias na tua presença, Pai. Eu oro por cada pastor dessa terra, da nossa nação, dos outros países, meu Deus. Desperta-nos para a tua presença, que nós possamos anunciar a tua palavra a tempo e fora de tempo, meu Deus. Que esse seja um tempo de crescimento, mesmo sendo um tempo de sofrimento, mas que ao mesmo tempo um tempo de crescimento nas nossas vidas, Pai. Nós podemos enxergar nessa noite, nós podemos ver na tua palavra, quando o Senhor Jesus representa o cavalo branco, quando vem trazer paz sobre a terra. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. O problema é que muitas pessoas não querem o cavalo branco, muitas pessoas não querem o Senhor Jesus, muitas pessoas não querem o Evangelho. Deus, tem misericórdia dessa nação e enche-nos do teu Espírito Santo. Desperta para nós buscar a tua presença, que nós possamos anunciar ao Senhor, Pai. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Que nós possamos entender a tua palavra. O Senhor Jesus veio a este mundo, pregou o Evangelho, viveu o Evangelho e é o próprio Evangelho. Que nós possamos entender que o cavalo vermelho, ele está agindo. A perseguição religiosa, ela tem acontecido ao longo dos séculos e ela vai continuar acontecendo. As guerras têm acontecido e ela vai continuar acontecendo. Que nós possamos enxergar que isso é a tua palavra, meu Deus. Que nós possamos discernir, Pai, cada situação que está acontecendo nesse mundo, Pai. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. O Senhor, Pai, que estamos vivendo um tempo em que o cavalo preto está agindo. A pobreza, a escassez, a fome, ela tem vindo em tanta parte do mundo. Possivelmente iremos experimentar isso na nossa nação. Mas eu creio que é a tua palavra, Pai. É nesse tempo que a tua igreja tem que se levantar e anunciar a tua palavra. Mesmo o cavalo preto agindo, mesmo a pobreza chegando na nossa casa, muitas vezes a fome, nós não iremos negociar. Mesmo que surja o anticristo, o sistema emplaca ali para a gente seguir, mas a gente iremos obedecer a tua palavra, Pai. Obedecer a tua palavra, porque a tua palavra é maravilhosa, Pai.
Sabemos, ó Deus, que o cavalo amarelo ele está atuando, que a morte ela vem. Sabemos que a tua palavra é verdade, que a quarta parte da terra ela vai ser morta. Isso pela fome, pela guerra, pela perseguição. Sabemos que a tua palavra vai se cumprir, Deus. Mas que nós possamos olhar para o Senhor Jesus, que morreu. O Senhor Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Jesus foi perseguido. Os apóstolos todos morreram. Foram decapitados, degolados, trucidados, arrastados. Mas eles não negaram o Senhor Jesus, Pai. Agora chegou a nossa hora, Pai. Estava vendo, meu Deus, ali no Ceará, onde o Ciro Gomes, dando a palavra para perseguir os pastores, perseguir os padres, os crentes, Pai. Se alguém se levantar ali no Ceará para fazer algum tipo de carreata, vai para a cadeia. Oh Deus, eu te louvo pela tua palavra se cumprindo. Quando a tua palavra diz que muitos de nós vamos ser jogados nas prisões por causa do teu nome. Pai, nos ajuda a estar preparado. Nos ajuda, Deus, a estar preparado a ser perseguido pelo teu nome. Assim como os apóstolos, eles eram felizes quando eles apanhavam e sofriam por causa do nome de Jesus. Oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Abençoa, Pai, a minha cidade, a cidade de Araripina. Eu coloco nas tuas mãos as pessoas que estão afastadas. Quantas pessoas que um dia estavam pregando, cantando. Muitas pessoas que caíram e não conseguiram se levantar, meu Deus. Deus, tem misericórdia, Deus. Desperta, Pai, pessoas que um dia eram pregadores, pessoas que um dia eram evangelistas, pessoas que um dia estavam ali na tua casa, mesmo sentado, mas que hoje se encontra afastado, se encontra longe do Senhor. Tem misericórdia, Jesus. E traz essas pessoas para a tua presença, Pai. Pai amado, que seja um tempo de crescimento nas nossas vidas, Pai. Eu quero te agradecer nesse momento, Pai. Que o Senhor esteja derramando a tua misericórdia sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, Pernambuco, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso presidente, sobre os deputados, governadores. Deus amado, dá sabedorias. Pai amado, cuida do nosso país. Que nós possamos ver o Senhor agindo milagrosamente, Pai amado. Que a tua igreja possa se levantar em oração. Que nós possamos investir a nossa vida. Que os cantores cantem, que os pregadores preguem, que os evangelistas evangelizem. Que nós possamos junto anunciar a vida do Senhor. A vida do Senhor, Pai. Ser adorado nessa madrugada. Ser exaltado, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Estou vendo aqui a minha irmã Dina. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Estamos encerrando essa live. Nessa madrugada, estava ali estudando. E aí Deus colocou no meu coração para me falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão assistindo. A minha irmã Elisane, que está aí nessa hora acordado. Deus abençoe. Jailson Abreu, Deus abençoe também a sua vida, meu querido. E Josiane, tenha uma noite, um dia abençoado. Cada um de vocês. Conceição, já falei, também. Tem um dia abençoado, uma noite abençoada. Adailton Lopes, Deus abençoe. Elizabeth, Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua casa, a sua família. Nosso irmão, um abraço para meu irmão Mazin. Deus abençoe a vida dele. E Elisânia, um abraço aí também para Adão. Seus filhos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estamos juntos, né? Vamos servir ao Senhor todos os dias até que o Senhor venha. Amém? Deus abençoe. Fica na graça e na paz de Senhor Jesus. Valeu!